eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. E vem louvar o Senhor no livro que traz o título O Homem Sem Deus. Amém? Glória a Deus. Para a vida, um homem sem Deus é uma folha seca caída no chão e vai para o vento levar. Tudo é tristeza e tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de cor. Seus dias turvados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão que vai para o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Já fui eu perdido em todo amor. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problema com desanimar. Eu que era triste em Deus de solidão. Hoje eu sou um crente, eu já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai para o céu. Assim tô cantando e aumentando aos céus. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecar. Graças a Deus, glória a Deus. E assim agradeço a oportunidade, amém? Também se põe de pé, ora pela obra de Deus. É a mesma coisa de irmão, de dar o pé. Passou uma moedinha, aleluia, Jesus. Sabendo que é para a salvação das almas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos assim apresentar a nossa pequena oferta, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Na mão do Senhor, para que o Senhor venha enviar as almas, o Senhor venha salvar as almas, aleluia. Essa oferta da evangelização. Deus de glória, Deus de poder, Pai amado, aqui está, Senhor Jesus, a minha pequena oferta, Senhor, meu Deus. Meu Deus, abençoa os irmãos, as irmãs, meu Deus, que estão ofertando a tua obra. Abençoa a nossa vida, Senhor, vem prosperar, meu Deus. Na vida daqueles que estão ofertando e também na vida daqueles que não têm, meu Pai, nessa noite para ofertar, Senhor. Prospera a vida de todos, meu Deus. Abençoa, Senhor da glória. Abençoa o salário, Senhor Jesus, de todos, meu Deus. Abençoa a saúde, meu Deus. Senhor Jesus, abençoa os trabalhos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa humilde oferta, meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus, aleluia.
Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém dele para sempre. E graças a Deus. Os irmãos vão louvar. Pode já se preparando para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para todos sempre. Senhor da glória. Estamos alegres que o Senhor nos alegrou. Uma época de desnível de temperatura, não é? Muito calor e depois muito frio. E a natureza está condizendo com o que está escrito na própria palavra. Pode vir, irmãos. Já louvar a Deus. Os irmãos podem já. Se as irmãs estão preparadas hoje também para louvar e bendizer o nome do Senhor da glória, porque Ele é bom. O louvor é bom e Ele permanece para sempre. Aleluia. Graças a Deus. E o grupo?
irmãs vão louvarem. Glória a Deus. As irmãs vão louvar, se vão. Preparam, não chegaram, não vieram. Algumas. As irmãs que sabem aí a coordenação. Se tem, as irmãs podem se preparar. Não, vamos já dando prosseguimento na tua palavra de Deus, a palavra do Senhor. Não sei se as irmãs se lembram, os irmãos. Nós tivemos um comentário sobre, na revelação Apocalipse, sobre as 3 etapas do juízo de Deus. As 3 etapas do juízo de Deus. Foi na outra quinta-feira. O juízo de Deus sobre a besta e o falso profeta. Aí o juízo de Deus sobre Satanás. E o juízo de Deus sobre os condenados. Foi na outra quinta. Por que nós precisamos estar sempre bem informados? Porque, irmãos, a salvação, ela é assim, ela nos isenta do juízo de Deus. Ela nos tira fora do juízo de Deus. Quando nós estamos comentando, para que a igreja saiba que os salvos, eles não vão ao juízo de Deus, para o julgamento lá. Os salvos, não sei se as irmãs sabem disso. Não sabem? Porque quando a pessoa aceita Cristo e ela fica pensando em certo tipo de julgamento, a aceitação fica balanceada. Ela não tem aquele direito pleno que o salvo tem, aquele direito de alegria, o Senhor da glória. E muitas vezes pensa isto. Nós tivemos um comentário, eu vou fazer um remate sobre isso, sobre a liberdade do cristão. É indispensável que passamos a saber todas essas boas vantagens do Senhor da glória. É uma realidade nessa palavra. Nós temos tantas coisas boas na Bíblia para falar, tantas, não todas as coisas boas da Bíblia, não é? Temos sobre salvação, tema central, temos sobre família, tema central também da Bíblia, a palavra de Deus, sobre temperamentos, sobre autocontrole e tantas coisas boas que o Senhor vem nos orientando nesse tempo tão agitado, para ir melhorando mais a nossa situação, nossas vidas, uns para com os outros, não é? Tempo tão difícil, mas para Cristo Jesus conosco, Ele já nos facilita. Já vamos orar? Você vai louvar ou? Vai louvar? Então vou louvar com a minha esposa, as irmãs vão louvar hoje? Hoje não? Então vamos, já irei louvar com a minha esposa, daqui a pouco iremos orar e já meditar nesta palavra, a boa palavra de Deus, a palavra do Senhor nosso amado Deus, e graças a Ele. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Vamos louvar o 5:8 da petição glorificada do Senhor. Aleluia. Não temas mais, eu sempre estarei. Agora, irmão, que é nossa bênção. Não temas porque eu sempre estarei. Olhem as promessas do conosco.
Apresentar as ofertas que Deus preparou, como de sempre. Quem pode ajudar, ajude com amor, ajude com alegria, ajude com graça em cada coração. O Senhor ama pessoas de coração alegre, é uma realidade. As ofertas a gente se sente honrado em ofertar. Sabe por que se sente honrado ou não? Por quê? Porque Deus escolheu esses pedaços de barro para ser administrador dele. Eita maravilha, é glória, vem lá do céu. Então a gente se alegra muito. Nós fomos feitos de barro do pó da terra, mas Ele escolheu esse pessoal simples, humilde, mas dedicado na palavra, e Ele comissionou para ser administrador das suas mordomias. Glória a Deus! É muito lindo a palavra, não é, irmão? É ou não é? Amém. Senhor Deus, Pai poderoso, que é a tua palavra, nesta noite maravilhosa, Senhor, ela tem, meu Deus, cada momento, como tem acontecido no Senhor Deus de glória,
meu Senhor amado, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, santa e poderosa, meu Senhor, de poder e graça, santa e divino, Senhor, que vive e reina, meu Senhor da glória, com o teu poder divino, santo e maravilhoso, na virtude divina, Senhor, da tua santa palavra, receba a oferta que o Senhor tens preparado aos teus servos e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quem aqui está meus envelopes, tem irmão, pode passar. O irmão disponível, irmão, pegue aí por meio da fé, como nós sabemos, e continuamos, não é isso? Maravilha de Deus. A graça está presente e o poder de Deus está sempre funcionando. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Estava Senhor. lembrando ali, né, esse irmão agora me fez lembrar, né, na hora da oferta, a gente estava descendo da Uber, né, e o motorista vinha conversando sobre política e falando assim que o que foi que ele falou mesmo? Que dá mais dinheiro à igreja? Ele comentou sobre dinheiro, não é? Que a igreja de Cristo, ela sempre foi a igreja equilibrada mesmo. Ele estava falando sobre crente abusivo, porque tem crente sincero, tem crente que é reto e tem os crentes abusivos. Existe crente avarento, sabe disso, não é? Crente idólatra, ele idolatra mais as coisas terrenas, assim por diante. Nós estávamos comentando sobre isso, é uma realidade, não é? Existem os bons cristãos e existem os maus crentes. É uma realidade isso. Sempre foi assim. Devido a alguns que são abusivos, outros olham para todos os cristãos com maus olhos. E nós muitas vezes não merecemos, como meu esposo falou, toda a vida eu trabalhei e eu ia para a casa do Senhor, né? Porque veio um pastor e me xingou. Eu já vi homens xingando pastores, achando que todos são ladrões, e não é assim. Então, igreja, nós vivemos num mundo perigoso. Precisamos estar atentos, né? Que as pessoas têm maus olhos com aqueles que são parceiros fiéis até o Senhor nos protege. Porque temos aqueles que são mesmo abusivos e tem aqueles que sabem. O Senhor conhece cada coração e Ele sabe que tem aqueles que são fiéis até e não anda tirando proveito da obra do Senhor. É verdade. A Bíblia fala de um homem mais pobre que houve na terra, materialmente falando. Já descobriu que foi ele, não? Não? O homem mais pobre que houve na terra, mais pobre. Lázaro. Ele aqui na terra não tinha nada. Jesus. Os irmãos, olha que Jesus, tudo que ele precisava fazer, ele tomava emprestado. Sabia não? Precisou entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Ele tinha jumento? Não. O que ele fez? Precisou multiplicar pães e peixes. Ele tinha? Não. Tomou emprestado e pagou quadruplicadamente, com juros e correções monetárias. Ele precisou ser crucificado, ele tinha cruz? Tomou emprestado. Ele precisaria ser colocado no túmulo, ele tinha? Não. Ele precisaria encher as vasilhas de água para transformar vinho. Ele tinha aquelas vasilhas? Verdade. Ele precisaria pagar tributo dele sem dinheiro? Ele mandou Pedro buscar lá o cofre lá no peixe. Verdade. Materialmente, se nós olharmos bem no capítulo 2 de Tessalonicenses, de Filipenses, foi o homem entre todos os homens, o homem mais pobre material que houve aqui na terra. Foi Jesus.
tudo que ele usou foi... Ele precisava celebrar a Páscoa. Tinha lugar para celebrar? Ele tinha? Eles vão acompanhando o homem que leva água, assim por diante, lá passa os aposentos. Enfim, os irmãos já analisaram isso com mais assim, cuidado na Bíblia? Deve para nascer, né? Ele, quando estava para subir, o que aconteceu? Ele orou ao Pai pedindo restituição. Na oração do capítulo 17 de João, ele orou ao Pai pedindo a restituição de tudo aquilo que ele tinha deixado. Como exemplo prático. É uma realidade. Alguém disse, eu vou te seguir. Ele disse, as raposas têm até, não é, covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nada, nenhuma casa para morar. Morava na casa dos pais, né? Dos pais, segundo a descendência. Então, se os irmãos olharem bem na Bíblia, foi o homem mais... E foi o homem que mais enriqueceu o mundo. Eita Deus maravilhoso! Jesus, o Senhor da glória. É uma realidade nessa palavra. Assim que ele trabalhou, irmãos. Olha, faz uma analogia sobre a vida de Cristo aqui na terra. Tudo, cadê? Tem 2 peixes, me empresta aí esses peixes, esses pães aí. Não é isso? E assim se foi. Vamos já meditar nessa palavra, a palavra do Senhor, nosso Deus. Aqui, vamos ter um versículo da palavra de Deus, no livro de Tiago 2,13. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. É uma realidade nisto. É comprovado que Jesus foi o homem mais pobre materialmente ou não? Se ele chegasse aqui, irmão, se ele fosse tocar, ele ia pedir emprestado o seu violão. Sabe por que isso, não? Exemplo de humildade. Irmãos, o Criador se humilhar diante da criatura. É uma humildade que é exemplo mesmo. Tiago 2, verso 13. A epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. E graças a Deus. A humildade, ela traz virtude, e só mesmo Ele tem, só Deus, só o Senhor da glória. Você vai meditando nela, nessa palavra. A epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diz a palavra. Pode sentar. Vamos meditar nesta boa palavra de Deus. Pode bater palmas, Senhor é bom. Não sei se todos os irmãos, as irmãs, sabem a interpretação correta da palavra misericórdia. Quem sabe, levante as mãos. Misericórdia significa de miséria para a cura. Eu não já ouviu comentar sobre isso, não é? Segurou, guardou. Então, o homem, ser humano, ele caiu no pecado em estado de miséria, no sentido generalizado. E naquele estado de miséria que levou o homem para a condenação. E era indispensável aquele decreto que estava lavrado por Deus em Cristo Jesus para condenação. Só que, como nós sabemos que Deus, Ele é o Deus de misericórdia.
Ou seja, ele é o Deus de acordo. E acordo é algo, irmãos, assim, olha. O acordo depois que o homem pecou, no sentido geral, Deus fez o acordo com o homem uma vez. Mas qual o acordo? De não levar o homem para a condenação. Que acordo que Deus fez com o homem? Levou o homem ao elevo da palavra de Deus, explicando a situação que o homem haveria de passar e a situação que o homem ele deveria também de reconhecer por aquilo que ele fez. Estou falando do homem porque a palavra homem significa humanidade. A palavra homem significa homens e mulheres. Quando Deus está falando sobre homem, a palavra significa humanidade, justamente. E Deus, através da sua incomparável misericórdia, o seu acordo, então ele, é bom que nós prestemos mesmo bem atenção, ele enviou Cristo para selar conosco um acordo. Qual o acordo? O acordo de não nos levar para a condenação. Esse acordo chama-se misericórdia. Mas através dele selar para conosco esse acordo, também ele enviou seu Filho Jesus Cristo para fazer conosco um acordo uma única vez. E esse acordo, chamado conhecido como misericórdia, ele teve uma classificação plena. Quer dizer que aquele acordo, esse acordo, ele foi selado. Selado com o quê? Selado com o sangue de Cristo uma única vez. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então é assim, quando você aceita Cristo, Jesus, aceita de coração, a pessoa entra nesse processo desta aliança, dessa segurança, uma vez única, para que a pessoa receba a salvação com as qualidades que ela possui. É a alegria por ser salvo. E sabendo que essa aliança, essa única aliança, ou seja, a oitava e eterna aliança, ela foi selada, como estou referindo, com o sangue de Jesus uma vez. E daí para frente, ele nos selou com seu sangue e ele nos mantém selados. Glória a Deus! Aleluia! Ele nos mantém selados através do quê? Do acordo que ele fez. Aí o que acontece? Ele nos deu o Espírito Santo perdoador. E continuamos nessa condição, na orientação do Espírito Santo. E firmado nesse acordo. Tiago, por sua vez, um homem era dirigente da igreja primitiva, irmão de Cristo Jesus, irmão segundo a natureza humana. E Tiago, doutrinando a igreja, ele exortou assim, que assim como Jesus nos perdoou, ele nos perdoou por bondade, ele nos deu o Espírito Santo para que nós perdoemos uns aos outros. Por que perdoemos? Porque desde que o perdão ele atua em nossas vidas, aí nós estamos conservando a salvação e não temos mais direito de ir para o juízo. Porque não temos o direito de ir para o juízo. Porque a misericórdia de Deus, o acordo de Deus nos tirou de lá. E a palavra nos diz que além de que a misericórdia de Deus nos tirou lá do juízo, a palavra nos diz, que eu até estou referindo novamente, que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Agora veja bem, nesse sentido de conservar a santidade conservada por meio do Espírito Santo.
E como se deve conservar a santidade? É cortando uma pequena raiz. Todo pecado começa pequeno. Mas se não cortar, ele passa a ser grande entre a iniquidade e quebra o contrato. Quebra o contrato feito com aliança de sangue. Mas desde que nós entendemos bem que a palavra de Deus ela veio para nos redimir de toda a iniquidade, mas só tem uma finalidade única, qual? O selo com o sangue de Jesus. Por que nós temos que conservar a igreja, uma igreja com saúde? Saúde, estou referindo a igreja com saúde mental. Porque a igreja com a saúde mental não falta misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! A igreja portadora da saúde mental é uma igreja conservadora da santificação. Por que ela é conservadora da igreja da santificação? Porque está aí o exercício do acordo, da misericórdia. Agora veja bem, por que nós devemos perdoar uns aos outros? Porque Jesus nos perdoou. Nós devemos perdoar uns aos outros porque Jesus nos perdoou por motivos assim. Ele perdoou porque ele é dado ao perdão. Ele é bom. E ele perdoa porque ele é bom. Jesus nunca pediu perdão para ninguém, nem para o Pai, porque nunca pecou. É uma coisa linda na palavra de Deus. Só que nós devemos perdoar porque temos necessidade de se manter perdoados. Glória a Deus! Manter perdoados. Porque devemos manter a necessidade de mantermos perdoados. Porque ainda temos fraquezas. E através da ministração do perdão, a igreja ela está segura. Segura onde? Segura no pacto da 8ª e eterna aliança, que é esta aliança que estamos, e ela não pode ser quebrada. Agora, analise bem, quando você vai perdoando, usando de misericórdia, acordo, a salvação ela está na conservação do sangue de Jesus. Só que, quando a igreja chegou o momento que a igreja foi arrebatada, o que acontece? Nós já tivemos um comentário algumas vezes, incluído também na outra quinta-feira, que a igreja ela será retirada antes do julgamento para o juízo final. Ela será retirada antes, isto, há cerca de 1000 anos antes do juízo final. A igreja. Então, no momento em que a igreja alertada que o Senhor já chegou, as pessoas que vivem com um coração puro, um coração perdoador, significa o quê? Que o Senhor nos deu a graça. E Ele nos deu a graça abundante, para que nós valorizemos o efeito da sua palavra. É o Espírito de graça que faz valorizar a obra de Deus. Aleluia! E aí acontece o quê? Que antes que a igreja suba, a Bíblia diz que haverá aviso. O aviso oficial para a subida da igreja, não é assim? Qual é o aviso? O toque. Porque o toque da trombeta, ela entra pelos ouvidos, vai para o coração, vai para a mente. A salvação, a primeira vez que veio a salvação sobre nós, ela entrou pelos ouvidos, foi para o coração, voltou para a boca para a confissão. E esta atitude tomada da salvação, ela fica arquivada em nós, mas conservada pela misericórdia. Glorificado é o nome do Senhor. Ela está arquivada, mas conservada para a misericórdia. Porque, faltando a misericórdia,
entra o processo do juízo de Deus para aqueles que não tiveram acordo. Eu estou vendo um sinal muito grande hoje no mundo, as irmãs também que estão vendo, uma grande sinal na revelação da palavra de Deus na terra hoje. Porque tem um sinal referente à aceitação da palavra, a misericórdia e o acordo. Jesus fez um acordo conosco e nós aceitemos esse acordo. Só que nesse acordo ele mostra para nós a sua propriedade. Quem é a propriedade de Deus? Somos todos nós. Mas eu estou referindo a propriedade como a lugar de habitação. Não é propriedade individualmente que somos nós. Onde é a propriedade da habitação de Deus? Nós vamos para a nova o quê? A nova Jerusalém pertence a quem? A Israel. Dada por Deus. Pode avaliar que quando Lázaro morreu foi para o paraíso. De quem era o paraíso? Quem estava lá no paraíso não era Abraão. Glória a Deus. E Jesus, então, ele preparou esta habitação, aquela habitação, a nova Jerusalém. Mas só que só entrará na nova Jerusalém os que aceitam a Cristo, mantêm um acordo uns com os outros aqui e também um acordo com Israel. Porque não tem jeito. Se você quiser examinar a Bíblia, tem que inclinar diante do povo da promessa, porque foi eles que escreveram a Bíblia. Não tem jeito, para ele se rejeitou, também já está assinando sentença com a condenação. E hoje está aí o sinal no mundo todo, praticamente. Uns ao lado de Israel, não estou falando da guerra, mas estou referindo à promessa, que a promessa de Israel irá chegar, não demorará muito. E nós somos testemunhas disto. Então, quando um país ele se revolta contra Israel, ele está rebeliando contra o acordo da cruz de Cristo. A menos que a pessoa se arrependa. Vocês estão compreendendo? Ou não? Além de nós aceitarmos a Cristo, temos que estar ao lado do povo chamado mesmo povo da promessa. E esses sinais do mundo já começam o juízo de Deus já faz anos, tempos, que o juízo de Deus vem funcionando na terra em parte, e assim continua. Agora nós, para ter certeza que estamos isentos do juízo de Deus, é necessário que acatemos o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a misericórdia, é o acordo feito pelo Senhor da glória, e assim não seremos condenados, porque a palavra de Deus, ela trouxe salvação com juramento. Já tivemos esse comentário, se lembra ou não? Salvação, Deus fez um acordo, só que ele não fez o acordo só verbalmente, além dele ter entregado Cristo para a salvação, só que ele fez um acordo com juramento. Os que são da misericórdia de Deus, eles estão debaixo do juramento de Deus. Deus jurou que ele nos manteria salvo. Glória a Deus! Por que que ele jurou? Porque ele sabe o que está fazendo. Ele não se limita ao tempo e não se limita ao espaço. Ele tem o direito de consagrar a pessoa através da sua palavra, selando com eles um acordo, e um acordo eterno, um acordo de paz. E não sabemos o dia e a hora, mas brevemente a igreja, ela subirá ou não? Breve a igreja subirá devido os sinais que aparecem. Primeiro, principalmente o sinal da reconstrução do terceiro templo aí em Jerusalém. E nós somos os pregadores da palavra com testemunho e estamos sabendo como, assim como Ageu profetizou na época em que o segundo templo haveria de ser reconstruído,
E o Messias prometido entraria naquele templo e reconstruiria, inauguraria aquele templo, como aconteceu lá em 21 do Evangelho de Mateus. Cumpriu a profecia de Ageu e de todos os profetas em conjunto. Agora nós estamos visando a glória do terceiro templo será maior do que a da segunda. Glória a Deus. Não sei se vocês já descobriram o que quer dizer isso. Não é mais a glória da segunda casa, é agora a glória da terceira casa. É um dos maiores sinais da vida de Cristo. E mantemos sempre em acordo uns para com os outros, isentos da misericórdia. Por que a glória da terceira casa será maior do que a da primeira? São 3 etapas, como nós estamos sempre em culto de doutrina. E é bom que aprendemos bem a doutrina, porque a doutrina ela não salva, mas ela conserva os salvos. Glória a Deus! A doutrina é a defesa da fé, assim por diante. O rei Salomão construiu o primeiro templo lá em cima do Monte Moriá, ou chamado Monte Sião, onde Abraão subiu para sacrificar Isaac. Ali houve uma inauguração do Cordeiro, que é o templo. Então ele vai funcionando no quadro histórico. E desde que vem o Espírito de Deus sobre nós, para revelar Cristo em nossas vidas e os seus feitos, aí você vai acompanhando e sentindo o despertamento. Aí aquele templo que o rei Salomão construiu foi destruído pelo rei Nabucodonosor na época do profeta Daniel, há mais ou menos uns 500 anos antes da vida do nascimento de Cristo. Foi destruído por causa dos pecados de Israel com a repressão. Só que a nossa visão ao encontro com o Senhor, ela é uma visão transparente. E os profetas, eles eram tão zelosos com a visão da vida de Cristo para inaugurar aquele templo, que os profetas não contendiam uns com os outros. Glória a Deus! Eles mantinham na visão como algo que uma grande quantidade de pessoas está olhando só para um único lugar assim, ó. Aleluia! Era assim que os profetas procederam, dizendo, olhe bem, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, porque eles sabiam que Jesus nasceria, cresceria, exercia o seu ministério e entraria no templo, e seria um homem de mais acesso do que todos os demais. Então ali a glória da segunda casa foi maior do que... Porque a da primeira, quando no capítulo 7 de 2 Crônicas, os primeiros versículos, diz a palavra, que terminando o rei Salomão de construir a casa, o lugar onde o povo ia para invocar o nome do Senhor, adorar o Senhor, Deus enviou a sua glória e encheu toda a casa da glória de Deus em forma de fumaça. De tal maneira que ninguém poderia entrar naquele local devido à glória estaria tipificada daquela maneira. Só que aquela glória, ela era transitória. Ela apareceu e de repente foi desaparecendo. Depois ficou o tempo normal. Mas a outra segunda glória que Deus haveria de manifestar sobre o templo, ela foi mais afetiva. Aí Ageu expressou, olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, porque na manifestação de inauguração daquela segunda casa, aí está o libertador das nações, bem o desejado das nações, bem o homem que fez a promessa às nações, e aconteceu. Jesus veio, inaugurou a segunda casa e a casa foi maior, porque lá houve salvação, curas para enfermos, claro, e também acessibilidade. Um homem mais acessível que houve foi Jesus, com toda a sua humildade. Todas aquelas pessoas que estavam em um cantinho de desprezo, agora era acolhido por Jesus com toda a honra.
Então aí a glória de Cristo encheu a casa. A recepção de Cristo encheu toda aquela casa. Louvado é o nome do Senhor. E as profecias se cumpriram. Eu já vi às vezes pessoas dizer assim: a glória da segunda casa será maior. Não, já passou, irmãos. Ela foi maior do que a da primeira. Já aconteceu. Estão compreendendo? Aquele templo foi destruído no ano 70. Devido também uma responsabilidade que o povo de Israel assumiu. Que as responsabilidades, quando Jesus estava sendo discutido, era pecador, não era justo, não era, assim por diante. E o povo de Israel assumiu o castigo se Jesus não fosse injusto, se ele não fosse enganador. Eles disseram: que caia sobre nós o seu sangue, sobre nós e os nossos filhos. Então o castigo era inevitável. Se fosse o de nós, eu acho que ninguém mais sairia do lado de fogo, né? Jogava lá dentro. Jesus não mandou nenhum para o inferno. Ele castigou diante das suas controvérsias, mas não retirou a sua fidelidade. Importantes sinais. O que aconteceu? No ano 70 da nossa época, qualquer pessoa que faz pesquisa sobre a história bíblica, porque a Bíblia ela é pregada, a Bíblia é executada sobre profecia, é a palavra profética. A Bíblia tem o quadro até geográfico, que é o local de Israel. E a Bíblia tem a parte profética, que é justamente as profecias preditas pelos profetas e, por fim, também preditas por Cristo, o Senhor da Glória. Então, a Bíblia ela é pregada desta maneira. Ela é pregada profeticamente, historicamente e geograficamente, que é o assunto que está referindo. Do templo, a Bíblia fala, aí já é um assunto geográfico, está lá em Jerusalém, onde está aquela guerra ferrenha, terrível por causa de questão de ter direito aonde não tem direito, sabe? Deus deu direito a Isaac e Ismael, quer tomar até hoje. A guerra agora é por causa disso, vocês sabem disso, e é exatamente isto. Agora o que vemos, no ano 70, o Império Romano destruiu aquele templo. E até hoje aquele templo não foi reconstruído. Só que tem uma promessa que Jesus viria para assentar-se naquele templo. Sentar naquele templo para qual finalidade? Para exercer juízo das nações vivas. Antes que chegue o juízo da ressurreição dos condenados. Mas para Jesus, o Senhor da Glória, chegar até aquele templo, é necessário que ele esteja reconstruído novamente. Já tem a planta, já existe a planta, melhor dizer, existe o animal já separado para o sacrifício daquela inauguração daquele templo. Os judeus se inaugurarão segundo os registros da lei, o regime da lei. Já existe também a novilha vermelha, já examinada pelos rabinos mais específicos sobre cores e especialidade, para que no momento que aquele terceiro templo for reconstruído, então haverá a inauguração através do sacrifício da novilha vermelha. Já tem o projeto, aquele templo, quando Salomão construiu, durou 40 anos de construção. Hoje poderá ser reconstruído até em uma semana. É mistério de Deus, aleluia! Então não tem dificuldade para que impeça a vinda de Cristo, o Senhor da Glória. Então é um dos sinais. Só que a questão não é só olhar para o primeiro, terceiro, segundo e terceiro templo. A maior visão é a misericórdia. A maior visão é a santificação da igreja. Glorificado é o nome do Senhor. Porque esses sinais são sinais de alertas.
E quando Jesus disse assim, estais coisas apercebidos, ele está referindo essa mesma questão. Olha, tenha paz uns com os outros. Está no capítulo 9 de Marcos, versículo principalmente, versos 50. Ele está dizendo, não é? Tende, pois, sal entre vós, ou seja, controle a palavra saborosa, a palavra que leva a pessoa a receber e se alegrar uns com os outros em Cristo. E tende paz uns com os outros. Diz a palavra. A preocupação não é tanto com o dia de hoje, assim por diante. A maior preocupação é com o momento presente nas nossas vidas, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Por quê? Sabe como é arrebatamento, não sabe? A pessoa que exerce misericórdia, perdão, ela está alerta em todo momento. Ela não será surpreendida por Cristo, porque ela está sendo avisada e também zelosa. Então, no momento em que os limpos de corações ouvirem a 7ª trombeta tocar, o que é que eles vão dizerem? Já estavam esperando. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Já estava esperando. Assim por diante. Os profetas visaram Cristo assim. Eles perguntavam: esses avisos são para nós? E o próprio Deus dizia a eles, o próprio Senhor da glória dizia a eles: não é para vocês agora ver Jesus nascer, crescer, exercer seu ministério, ser crucificado, morto, ressuscitado e glorificado. Não, mas é para o povo do porvir, que somos nós e outras pessoas mais. Isso é muito lindo na palavra do Senhor. Só que nós temos um regulamento bíblico de termos o direito de fazer concerto diário. O concerto para servir com Cristo, a campanha para levar-nos a continuar servindo a Cristo é uma campanha interminável. Ela não termina. É um propósito de todos os dias. Pedir perdão e liberar perdão. Pedir perdão, sentir o efeito do perdão e liberar perdão. É todos os dias, é um concerto diário para que não seremos apanhados de surpresa. A palavra do Senhor da glória nos diz, porque até o calendário da Bíblia ele é inspirado, sabia? O calendário da Bíblia é... Por que inspirado? Porque o calendário romano, ele tem outra informação, ele informa os horários diferentes. Só que o calendário dessa nossa Bíblia e das outras Bíblias, ele é o calendário realmente que condiz com o trabalhar de Deus nos 2 períodos de separação. No calendário da nossa Bíblia, um dia tem quantas horas? É bom que nós leiamos isto, não é? Já estamos terminando, mas no calendário, aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 11, 9, melhor dizer, Jesus mostra o calendário que um dia tem 12 horas. É bom que nós leiamos bem a palavra, aproveitemos, porque é uma prevenção para nós, uma precaução. Então o dia começa... Mas para quê? Não sabiam, não, até isso não, a doutrina. Porque desde que a pessoa comete uma infração e às vezes o coração fica magoado durante o dia e ela não pede perdão durante o dia, vai para a noite, a situação é grave. Porque a mágoa, o que a mágoa traz? A palavra diz que a ira, ela faz com que a presença de Deus desaparece. Tem Tiago, capítulo 1, versículo 19, na sequência, diz a palavra de Deus, tá? E para que o homem seja pronto a ouvir,
tarde em falar, tarde em irar-se, sabendo que a ira do homem não opera o amor de Deus. Então você se afasta. Ou dá lugar a Deus afastar da pessoa. E naquele momento, o Espírito Santo que luta conosco, ele leva-nos ao arrependimento. E entra no processo do perdão, e os irmãos sabem que o sol, as estrelas, o universo são testemunhas que Jesus fez um concerto conosco. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Deus toma os céus, toma a terra como testemunha, toma também o seu nome como testemunho, que o nosso concerto ele está selado com o sangue do Cordeiro. Só que os reparos, deixando para fazer ser feito, para que seja feito, depois que o sol se põe, ele se agrava mais. Por isso que tem problema que pode ser cortado imediatamente, mas às vezes ele complica tudo de tal maneira que entra a TDO. Já sabia disso não? Tem existido contendas guardadas, remontadas, que depois se explode de maneira pública. E a gente sabe que examina a palavra, sabe muito bem por quê. Porque aquilo foi guardando, foi remontando, foi visando, foi cada momento a mais trazendo aquele senso de mágoa, aquele rancor. Em vez de se arrepender, mas se eu quero já terminando, já até passou do horário da irmã Miralha, a senhora pode já tomar a frente, a parte aqui. Olha aqui no livro de Efésios 4, versículo 26, eu vou citar, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Irai-vos se não pequeis, não pôr o sol sobre a ira, não deis lugar ao diabo. Nós sabemos que depois que aceitamos a Cristo, as tentações, elas ficam mais maleáveis. Porque as tentações que o cristão sofre é mais humana do que diabólica. Porque o diabo que destrói, ele estraçalha, ele ficou mais para o derredor. Agora a nossa carne, que não aceita a conversão, ela está conosco. Agora, desde que a pessoa deixa de pedir o perdão durante o dia, o diabo que está ao derredor, que ele vem para onde? Vem ao derredor, vem mais perto. E a palavra, por isso que a palavra diz, não sei se o irmão viu, Efésios 4, 26, não é isso? Irai-vos se não pequeis, não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Não se ponha sol sobre a ira. Não deixe que o sol entre e com a pessoa irada. Porque isso que eu estou referindo, a tentação mais pesada, está mais longe, ela se aproxima. E na sequência da instrução diz a palavra de Deus, né? Aquele que furtar não furte mais, assim por diante, continua. E não estreiteçais no Espírito Santo, o qual estáis selados para o dia da redenção, é o arrebatamento. Glorificado é o nome do Senhor. Louvado e glorificado é o nome de Cristo. E nesse resumo dessa palavra, a pessoa nessas condições, se a sétima trombeta tocar e a pessoa com essa mágoa no coração, a Bíblia diz que ela não ouvirá. Ela não. Por quê? Porque a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Que Deus continue nos abençoando. Compreenderam ou não? Então vamos continuar exercendo a palavra. Palavra para a irmã. Graças a Deus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém.